Atenção porque vai começar a aula de História. E aí, alunos, boa tarde, tudo bem? Nesse retorno aí, desse pequeno recesso que nós tivemos, nós vamos ter aí a nossa 10ª aula, falando aí sobre mais um capítulo do século XX dentro dessa realidade brasileira. Ou seja, mais um capítulo aí sobre a República desse Brasil, beleza? E o tema de hoje é justamente a democracia populista, tá certo? Um curto períodozinho que vai de 1945, que vai, ter início com o fim da Era Vargas, até 1964, quando essa democracia ela será interrompida justamente ali por um golpe civil militar, instaurando mais uma vez, uma ditadura dentro dessa República Brasileira, certo? Então esse curto período, que nós chamamos aí de democracia populista, o próprio nome já diz, democracia. Então nós vamos ter um retorno ao regime democrático dentro dessa realidade política brasileira, tá certo? Então vamos lá. Então veja, em 1945, para que vocês possam contextualizar esse momento, é justamente o final da Era Vargas, tá certo? Não esqueçam que Getúlio Vargas ele assume como um presidente em 1930, através de um golpe de Estado, tá certo? E aí vai permanecer dentro dessa presidência até 1945. Então, nesse momento aí de 15 anos, nesse passar de 15 anos, o Brasil, a República Brasileira, ela vai conhecer a sua primeira forma ditatorial, É a primeira manifestação de uma ditadura dentro dessa República do Brasil, tá certo? Em 1945, no final dessa Era Vargas, então esse Brasil ele vai se redemocratizar, ou seja, vai voltar a ser regido justamente por uma democracia, tá certo? Então veja, quais são os principais fatos que vão marcar o ano aí de 1945? Primeiramente, nós vamos ter o final da Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, todo aquele processo que estava ali ocorrendo, principalmente na Europa, tá certo? Aquele combate, aos regimes totalitários, representado pelo fascismo e principalmente pelo nazismo, tá certo? Vai chegar ao fim. Então aí nós vamos ter a vitória dos aliados, tá certo? Formada ali pela França, pela Inglaterra e principalmente pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Então, o fim dessa Era Vargas, ela vai coincidir justamente aí no ano também do fim dessa Segunda Guerra Mundial, aonde justamente o eixo, o bloco democrático, tá certo? Que representa, o combate ao totalitarismo, ele sai vencedor aí dessa Segunda Guerra Mundial, certo? Então, dentro desse contexto, de final de Segunda Guerra e de derrota do nazifascismo na Europa, nós vamos ter justamente aí pressões tanto externas como também internas para que o Brasil voltasse também a respirar um ar democrático, tá certo? Para que voltasse novamente a ser regido pela democracia. Então, o primeiro passo nesse sentido foi justamente a abertura partidária, visto que, a partir de 1937, que ali vai ser oficialmente a implantação da ditadura do Estado Novo por Getúlio Vargas, nós temos que a vida partidária dentro desse país, os partidos políticos, eles foram extintos. Então, eles estavam atuando na ilegalidade. Então, em 1945, quando Getúlio Vargas, ele começa a dar os passos para esse processo de redemocratização, então, nós vamos ter como esse primeiro passo, esse processo dessa abertura partidária, com a criação de novos partidos políticos, que vão atuar nesse momento aí, democrático, como também com a legalização de partidos que já existiam dentro da história republicana desse país. Beleza? Então, por exemplo, nós vamos ter aí
os principais partidos que vão fazer parte dessa abertura partidária e que vão estar, né, diretamente inseridos nessa democracia, né, populista que nós chamamos. Então nós vamos ter a UDN, que é a União Democrática Nacional, teremos o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, o PSD, que é o Partido Social Democrata, e o PCB, né, que é o Partido Comunista Brasileiro, criado lá em 1922. Então, esses 4 partidos aí, eles terão sua atuação mais decisiva justamente aí nos rumos desse processo de redemocratização. Beleza? O próximo passo é justamente que no próprio ano aí de 1945, Getúlio Vargas, ele vai justamente se retirar da presidência da República desse nosso país, tá certo? Então serão convocadas eleições diretas, onde a população brasileira, né, ela vai participar desse pleito, desse processo eleitoral, justamente aí elegendo um novo presidente para esse nosso país, certo? Um ano após, né, 45, em 1946, nós vamos ter justamente aí a promulgação de uma nova Constituição para esse nosso país. Já que o Brasil estava saindo de uma ditadura e se redemocratizando, automaticamente era necessário uma nova Constituição, né, que estivesse justamente ali inserida dos ideais democráticos, tá certo? Então essa Constituição, essa nova Constituição, ela vai ser promulgada no ano aí de 1946, beleza? Então, durante essa república populista, tá certo? Essa democracia, beleza? Nós vamos ter a eleição entre 1945 até 1964, nós vamos ter a eleição, tá certo, de 5 presidentes, que serão eleitos de forma direta, ou seja, com a participação direta da população dentro aí desse processo eleitoral. São eles. Nós vamos ter o primeiro, que foi militar, Eurico Gaspar Dutra, certo? Depois, novamente, agora eleito pela população brasileira, Getúlio Vargas, né, que volta aí a ser presidente, só que dessa vez sendo eleito, né, de forma constitucional, certo? Juscelino Kubitschek, que vai ser um dos mais, né, importantes presidentes desse momento, Jânio Quadros e, por último, João Goulart, tá certo? Que é o famoso Jango, que vai ser deposto pelos militares a partir de um golpe civil militar, né, que ocorre ali em 1964, colocando um fim nessa democracia populista e colocando novamente, né, o Brasil nos rumos de um processo ditatorial que será a ditadura militar brasileira, certo? Entre esses 5 presidentes eleitos, nós vamos destacar o governo de 3, né, que vão ter aí uma importância mais relevante nesse momento aí. Nós teremos aí o governo de Juscelino Kubitschek, beleza? O governo de Jânio Quadros, certo? E aí o governo também de João Goulart, que será o último presidente, né, dentro dessa democracia populista que será deposto pelos militares. Então vamos analisar, entre os 5, nós vamos analisar mais especificamente a forma de governo, tá certo, desses 3 presidentes aí, JK, Jânio Quadros e o João Goulart, certo? Vejam, uma coisa importante para que você possa entender, não só o Brasil, mas o mundo nesse pós-Segunda Guerra Mundial, é que após essa Segunda Guerra, o cenário político e econômico, né, mundial, não só brasileiro, vai entrar em uma nova realidade de disputas, tá certo? Até porque, com o fim da Segunda Guerra, nós vamos ter o surgimento de 2 países que vão representar as potências daquele momento, tá certo? Cada país desse representa um bloco político e um bloco econômico, ideológico, tá certo? Então nós vamos ter o bloco capitalista, liderado e representado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, né, liderado e representado aí pela União Soviética.
Então, essa divisão, essa bipolarização política, econômica, cultural, ideológica desse mundo pós-Segunda Guerra Mundial é o que nós chamamos de Guerra Fria, tá certo? Ou seja, nesse momento aí de Guerra Fria, diversas partes desse nosso planeta, diversas áreas, elas serão justamente aí disputadas, tá certo? Serão áreas de influência ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. E a disputa, né, por essas áreas entre esses dois países aí que vão emergir dessa Segunda Guerra Mundial como sendo aí potências de que passam a liderar os seus interesses por esse nosso mundo, né, por esse nosso planeta, tá certo? O Brasil, ele vai estar justamente inserido num bloco capitalista, tá certo? Então esse Brasil, né, nesse mundo pós-Segunda Guerra, nesse momento aí de democracia populista, ele vai estar justamente alinhado politicamente e economicamente, justamente com os interesses dos Estados Unidos, tá certo? Fazendo parte ali, compondo esse bloco aí, formado pelos países capitalistas, tá certo? E dentro dessa realidade, nós vamos ter aí uma forte oposição, uma forte perseguição, justamente com pessoas, com grupos políticos, com partidos políticos que estejam alinhados à ideologia socialista ou comunista, tá certo? Então, o comunismo, tá certo? Ideias mais de esquerda, ideias mais populares, né? O pensamento socialista, de uma forma geral, dentro dessa realidade brasileira, passa a ser justamente aí perseguida, tá certo? Por conta, né, do alinhamento brasileiro com a ideologia norte-americana lá, né, na liderança dos Estados Unidos, dentro desse bloco capitalista ocidental. Beleza? Então, partidos alinhados a qualquer pensamento de esquerda ou pensamento próximo ao comunismo passam a ser perseguidos, tá certo? Passam a ter uma forte oposição dentro dessa realidade brasileira. E aí, essa oposição, ela vai ser também uma das linhas políticas que serão desenvolvidas, construídas dentro aí dessa democracia populista, certo? Então vamos falar um pouco aí sobre o governo aí de Juscelino Kubitschek, beleza? Eleito pelo PSD, que é o Partido Social Democrata, tá certo? Ele vai ter aí planos de metas. E o que são os planos de metas? Os planos de metas é justamente o projeto de governo defendido, tá certo? Dentro aí das campanhas, né? Dentro aí do processo eleitoral, né? Nesse momento de democracia. Então, quando você pensa o processo eleitoral, a campanha política, cada partido, cada governo, cada presidente, ele vai ter justamente metas a serem cumpridas, tá certo? Dentro do seu plano de governo. E esse plano de governo vai ser justamente utilizado para promover o cenário da campanha política desses partidos e desses presidentes, tá certo? No caso de Juscelino Kubitschek, o plano de metas dele estava justamente alinhado a um processo de modernização. Ou seja, transformar o Brasil em um país moderno, tá certo? E o que era ser moderno nessa conjuntura, nesse contexto aí da década de 50, né, do século 20? Um país moderno é justamente um país alinhado ao processo de industrialização. Então, para que um país ele pudesse ser considerado moderno, né, para que ele pudesse se modernizar, era necessário que ele se industrializasse cada vez mais, tá certo? Então, um dos principais planos de metas, né, que Kubitschek tenta atingir durante o seu governo, o seu mandato, que era de 5 anos, tá certo? E não tinha processo de reeleição nesse momento. Então, cada presidente eleito, ele governava 5 anos e aí teria um novo pleito para justamente eleger um novo presidente, tá certo? E ele não poderia concorrer a uma reeleição. Essa questão da reeleição, ela foi uma criação ali da década de 90, no finalzinho ali do século 20, tá certo?
Então, dentro desse plano de metas que Kubitschek ele tenta atingir, é justamente conseguir industrializar ao máximo essa realidade brasileira, trazendo assim a modernidade, tá certo? Por isso que o slogan do seu governo e da sua campanha também era justamente crescer 50 anos, tá certo? Promover um crescimento aí econômico, industrial, tá certo? De 50 anos em 5, que era justamente o período de mandato do seu governo, de mandato presidencial, tá certo? Então, toda essa política de modernização, de industrialização, nós chamamos de desenvolvimentismo, tá certo? É a questão do desenvolvimento, beleza? Então, os planos de metas de Kubitschek, eles estão inseridos nessa questão do desenvolvimentismo, tá certo? Em desenvolver industrialmente esse Brasil, essa nossa realidade brasileira. Para isso, ele vai justamente favorecer, tá certo? A abertura, a circulação do capital estrangeiro dentro desse território brasileiro. E quando se fala de capital estrangeiro, nesse momento aí da década de 50, é justamente o capital norte-americano, tá certo? Então, a partir do seu governo, o dinheiro, o capital dos Estados Unidos circula facilmente dentro desse território brasileiro, principalmente em sentido de investimentos industriais, tá certo? Um dos maiores exemplos disso é justamente a chegada de multinacionais dentro, assim, para esse Brasil. Empresas norte-americanas que passam a ser instaladas dentro dessa realidade brasileira. E aí nós vamos ter principalmente a Ford, tá certo? A Ford, que é uma empresa, né, automobilística norte-americana, ela vai ser justamente implantada, tá certo? Ela vai se inserir dentro desse Brasil a partir dessa abertura promovida pelo governo aí de Juscelino Kubitschek, tá certo? Se você tem como referência, né, a indústria automobilística, então um dos principais investimentos de infraestrutura para esse nosso país, de Kubitschek, é justamente a abertura, né, a construção de rodovias, tá certo? Então, quando você pensa o território brasileiro, né, vocês sabem que o território brasileiro tem uma certa imensidão, né, um país extenso territorialmente. Então, Kubitschek ele começa uma política de integração dessas diversas regiões brasileiras através de rodovias, tá certo? Então nós vamos ter aí um forte investimento nesse transporte rodoviário, em detrimento de outras formas de transporte, beleza? Teremos também um ponto aí do seu governo, que é a criação da Sudene, certo? E o que foi essa Sudene? Veja, na década de 50, começa a se desenhar aquilo que popularmente ficou conhecido como sendo os dois Brasis. O Brasil rico e desenvolvido, representado pelo eixo sul-sudeste, tá certo? E o Brasil pobre, atrasado, representado pelo Nordeste e pelo Norte, e principalmente pelo Nordeste brasileiro. Então, uma das tentativas políticas de tentar equilibrar essas diferenças regionais e fazer com que o Nordeste brasileiro se desenvolvesse mais, né, chegando a ter um certo desenvolvimento econômico, social, tá certo? Ele cria essa Sudene, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que não teve muito efeito porque ela vai bater de frente com os interesses dos grandes proprietários, das oligarquias tradicionais e conservadoras que dominavam esse Nordeste brasileiro. Nós temos aí essa criação da Sudene na tentativa de trazer também um certo desenvolvimento para o Nordeste brasileiro, que era visto nesse momento como sendo uma região totalmente atrasada e pobre, tá certo? Uma outra coisa, se um dos pontos dele era fomentar a indústria, automaticamente que ele também teria que investir no setor de energia, tá certo?
Não existe indústria, não existe desenvolvimento industrial sem ter energia. Então, Kubitschek, ele vai também investir no setor energético, principalmente aí com a criação de hidroelétricas, tá certo? E a hidroelétrica das Três Marias foi justamente aí o seu grande projeto energético para a sua época e para também o seu governo, certo? Por último, representando aí, né, simbolicamente o símbolo desse desenvolvimentismo, dessa modernização, nós vamos ter a construção de Brasília, que é justamente até os dias atuais a nossa capital federal, tá certo? Então Brasília é uma cidade planejada, que foi projetada, tá certo? E aí nós vamos ter a participação do arquiteto Oscar Niemeyer, tá certo? Que vai justamente projetar uma cidade para ser a capital desse país, a capital federal dessa República Brasileira, dentro dos padrões da arquitetura moderna, tá certo? Que é o concreto principalmente. Então nós vamos ter aí essa arquitetura moderna de Brasília, que simbolicamente representa justamente essa modernização e esse desenvolvimentismo, tá certo? Então aí seria, né, as principais características, os principais pontos desse governo aí de JK. Eu trouxe aqui algumas imagens que representam um pouco isso que eu falei. Então temos aí nessa primeira a construção de Brasília, tá certo? Temos aí também, né, uma imagem que representa a chegada da Ford dentro desse Brasil, na indústria automobilística. E aí também a construção da hidrelétrica das Três Marias, justamente para fornecer energia para esse desenvolvimento industrial que estava dentro aí dos seus planos de metas, tá certo? O próximo presidente é o Jânio Quadros, que vai ser eleito ali pela UDN, que é a União Democrática Nacional, e que tem um governo muito curto, tá certo? Ele assume em 1961 e renuncia no mesmo ano, em dezembro de 1961. O que levou a essa renúncia de Jânio Quadros? Primeiramente, um político, né, quando ele é eleito, em teoria, ele vai governar de acordo com a ideologia e com as ideias que o seu partido defende, tá certo? A UDN era o partido mais conservador, tá certo, dentro dessa realidade brasileira. E Jânio Quadros, quando é eleito por ela, passa a ter um governo e uma política muito mais independente, deixando de lado as ideias partidárias e conservadoras de seu partido, tá certo? Então, por conta dessa política mais independente tomada por ele, ele passa justamente a sofrer uma forte oposição do próprio partido para que renuncie, para que deixe a presidência, tá certo? Um dos estopins dessa oposição é quando Jânio Quadros recebe o guerrilheiro Che Guevara, líder da Revolução Socialista de Cuba, tá certo? Lá em 1959, Jânio Quadros recebe esse líder, que é o Guevara, e faz uma condecoração, tá certo? Com a medalha do Cruzeiro do Sul para ele, que é uma das maiores medalhas, né, que você pode homenagear dentro dessa estrutura brasileira. Então, Jânio Quadros ele vai condecorar, vai homenagear justamente um líder socialista, visto que o Brasil estava inserido, tá certo, em uma posição política de combate ao socialismo, né, de combate a esse comunismo, tá certo? Então, quando ele promove essa condecoração, vai ser justamente aí o estopim, né, para que essa oposição interna do seu próprio partido possa se fortalecer, fazendo aí com que ele renuncie em 1961, tá certo? Pela Constituição, o presidente renunciando, automaticamente o vice-presidente, né, de forma constitucional, é quem deve assumir o cargo, tá certo? Quem era o vice? João Goulart, do PTB, tá certo? Então, veja, João Goulart, ele era oposição à UDN. Então, como é que um presidente de oposição pode ser vice, né, de um presidente governista,
Nesse momento aí nós tínhamos duas eleições. Uma eleição para presidente e uma eleição para vice-presidente. Por isso que muitas vezes você tinha um presidente eleito por uma chapa mais conservadora e um vice-presidente eleito por uma chapa mais à esquerda, mais popular. Aconteceu isso com Juscelino Kubitschek, onde ele era mais conservador, teve como vice o João Goulart, tá certo? E nesse momento aí com Jânio Quadros, onde foi eleito presidente por uma chapa mais conservadora e o vice, o João Goulart, por uma chapa mais popular, por uma chapa mais à esquerda, né? Dentro aí dessa conjuntura, desse momento político brasileiro. Tá certo? Por conta disso, o Congresso Nacional tenta impedir que João Goulart assuma justamente a presidência. Tá certo? E aí vai levar a um novo momento aí dessa democracia populista. Primeiramente, antes de a gente falar de Jango, né, que é o João Goulart, vamos ver aqui algumas imagens de Jânio Quadros, tá certo? Ele condecorando ali o Che Guevara, né, líder da Revolução Cubana, tá certo? E aqui a capa da Folha de São Paulo, num momento ali trazendo a notícia da renúncia, né, de Jânio Quadros da presidência da República, tá certo? Com essa renúncia, entra em questão aí a figura de João Goulart, vice-presidente do PTB, tá certo? Onde o Congresso, aonde boa parte desse Congresso Nacional era formado aí pelos políticos mais conservadores, tentam impedir justamente, né, que João Goulart assuma a presidência desse país. E aí você vai ter todo um desdobramento, tá certo? Você vai ter de um lado a oposição impedindo aí que João Goulart assuma a presidência. Do outro você vai ter a campanha da legalidade, né, na tentativa de que João Goulart assuma, né, com plenos poderes. Nesse embate, nós temos a criação do parlamentarismo dentro dessa realidade brasileira. Ou seja, o presidente vai ser empossado, no caso João Goulart, só que ele iria dividir o poder com o primeiro-ministro, eleito pelo Congresso Nacional. Esse primeiro-ministro foi a figura de Tancredo Neves, tá certo? Então, de 1961, finalzinho do ano, até 1963, João Goulart, ele governa esse nosso país, dividindo o poder com esse primeiro-ministro que era o Tancredo Neves. Em 63, convoca-se um plebiscito, que é justamente uma consulta popular, um processo eleitoral, para que a população brasileira ela escolhesse entre presidencialismo ou parlamentarismo. Nesse pleito, nesse plebiscito, o presidencialismo ele vence, tá certo? E aí João Goulart, a partir de 1963, após esse plebiscito, assume de fato com plenos poderes a presidência da República Brasileira. Beleza? E aí ele vai começar justamente a colocar em prática o seu plano de metas, que nós chamamos aí de reformas de base. E o que foram as reformas de base? As reformas de base eram um conjunto de reformas, né, de propostas de mudanças na estrutura política desse nosso país. Então, por exemplo, ele tinha ali, entre essas propostas, uma reforma política, tá certo? Uma reforma tributária, né, na questão dos impostos brasileiros, uma reforma na educação, principalmente quando você pensa ali a questão universitária, tá certo? E principalmente, né, os pontos que foram mais criticados e que causaram pânico e medo, principalmente, né, a elite brasileira, ao grupo mais conservador, foi justamente a proposta de reforma agrária, ou seja, uma mudança na estrutura fundiária desse nosso país, combatendo o latifúndio e os interesses dos grandes proprietários rurais, com a política de melhor distribuição de terras, principalmente para, né, a população camponesa sem terra. Então aí você vai ter essa reforma agrária no intuito de combater os poderosos e distribuir essas terras
justamente para a população camponesa que não tinha até então acesso a essa terra, acesso a essa propriedade. Então, essa proposta de reforma agrária, ela vai ser bastante aí criticada e vai deixar essa elite brasileira com medo, né, dessas propostas, desse processo reformista. E outro ponto também importante é uma proposta de controle nas remessas de lucro das multinacionais. Ou seja, as empresas estrangeiras que estavam aqui inseridas, o lucro delas, tá certo, seriam controlados pelo Estado brasileiro. Ou seja, uma parte desse lucro poderia voltar para o país de origem, né, dessa empresa multinacional, só que uma outra parte deveria ficar no próprio Brasil para ser investido na infraestrutura desse nosso país. Então, diante das reformas de base, e principalmente em relação à proposta de reforma agrária, e essa proposta de controlar as remessas de lucros dessas empresas multinacionais, a oposição cresce contra justamente João Goulart, contra Jango. Né? Jango era a forma que ele era mais conhecido, tá certo? E essa oposição, os grupos mais conservadores, tanto grupos políticos como também grupos da própria sociedade, a nossa elite, a Igreja Católica, começam a vincular o governo de Jango, de João Goulart, tá certo, ao comunismo, dizendo que era um governo socialista, né? Dizendo aí que ele ia implantar o comunismo dentro desse Brasil e que alguma coisa deveria ser feita para combatê-lo e automaticamente retirá-lo do poder, retirá-lo da presidência, tá certo? Não esqueçam aí que nós estamos vivendo aí o momento da Guerra Fria e da perseguição a qualquer política de esquerda ou que tivesse vínculos com o socialismo, com o comunismo, tá certo? Então cria-se todo esse discurso de combate ao comunismo para resguardar a nossa democracia, para garantir a liberdade da população brasileira. Então, em cima desse discurso, a oposição ela cresce, principalmente ali conduzido pelos grupos conservadores e pelos militares, o Exército Brasileiro, que até então tinha uma grande participação política dentro dessa república, tá certo? Começam a conduzir justamente um golpe de Estado para retirar João Goulart e implantar uma ditadura dentro desse nosso país, que foi a ditadura militar brasileira, tá certo? Que foi implantada em 64 e dura até 85. Então aí nós vamos ter 21 anos de ditadura militar dentro desse nosso país, certo? Só para finalizar, dois grandes acontecimentos durante aí esse governo de João Goulart. Primeiramente, nós temos o comício, tá certo? Realizado por Jango, que foi um dos maiores comícios da história dessa República Brasileira, justamente no momento aí em que ele lança as propostas da reforma de base, né, das reformas de base, tá certo? Então a classe trabalhadora, os grupos mais populares da nossa sociedade estavam com Jango e vão para a rua justamente em defesa dessas reformas de base, tá certo? Então você tem aí um jornalzinho mostrando que o povo com Jango começa a proposta das reformas. Por outro lado, os grupos mais conservadores, as elites brasileiras, os grandes pecuaristas, os grandes proprietários rurais, tá certo? A Igreja Católica, principalmente a alta hierarquia dessa igreja, começam também aí a fazerem manifestações de oposição a João Goulart. E aí, entre essas manifestações, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade é a mais simbólica, é a maior, tá certo, que ocorre nesse momento. E essa marcha, essa oposição nas ruas, com todo esse conservadorismo, é justamente o que cria espaço para que os militares assumam a partir de um golpe de Estado em 1964. Então, veja, para a implantação do Estado militar brasileiro,
da ditadura militar brasileira, a nossa sociedade civil, parte dessa sociedade, né, os grupos mais elitistas e conservadores, participaram e apoiaram, né, esse golpe militar. Por isso que nós chamamos aí de um golpe civil-militar que ocorreu em 64, depondo João Goulart e acabando aí com o período da democracia populista dentro desse nosso país. Beleza? Então é isso. Valeu aí pela participação, uma boa tarde e até uma próxima aula. Tchau, tchau.